Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um programa aqui da TVGP e a gente continua na nossa pauta, então, falando com profissionais de tecnologia sobre como a área de gestão de projetos pode ajudar e colaborar também nas entregas de tecnologia aqui das demandas das agências. A conversa que a gente vai ter hoje vai ser com o Paulo Pacheco, diretor de tecnologia aqui da W Macan. A gente veio gravar aqui com ele para ter essa conversa, então fiquem por aí, acompanhem essa próxima entrevista que a gente fez na TVGP, mas antes de começar essa entrevista, aquele recado importante: se você gostar do conteúdo, achar legal, compartilhe nas redes sociais e faça também o conhecimento chegar para mais gente, legal? E lembrando também que no dia 9 de agosto a gente vai ter o nosso Fórum BH, um encontro muito legal que a gente vai fazer no Mercado Mineiro. Estão levando o discurso de gestão de projetos e o debate com profissionais referência do mercado mineiro de como a cultura de gestão de projetos tem também ajudado nas entregas dos projetos das agências de Minas Gerais. Então, se você quiser participar, aqui está a URL, participe também desse encontro que a gente vai fazer no Mercado Mineiro, inscreva-se e a gente se vê lá, legal? Agora fique com o Paulo Pacheco. Olha, eu acho que o papel do gerente de projetos, não só na área de tecnologia ou de publicidade, só, assim como de qualquer área, né? O gerente de projetos tem um papel fundamental de ser a espinha dorsal na condução, na entrega de determinado projeto ou campanha, como é o nosso caso muitas vezes. Eu acho que tecnologias novas vão surgir em todo momento, né? A gente nunca vai ter menos tecnologia, sempre vai ter mais. Então, o gerente de projetos, ele, assim como as outras áreas, os outros profissionais, ele precisa também se manter atualizado. A gente sabe que cada vez mais aquela questão de você se formar em alguma coisa e passar a exercer uma função e nunca mais se atualizar e estudar, isso não existe mais, né, para nenhum profissional. Então, da mesma maneira, o gerente de projetos ele precisa se manter atualizado em relação às novas tecnologias, como a gente estava falando de plataformas que vão surgindo ou que se tornam mais populares. Óbvio, ele não precisa entender o detalhe da tecnologia, porque essa é a função do gestor de tecnologia, né, aqui na agência, que é o meu caso, mas ele precisa entender o mínimo para poder controlar os riscos, controlar o escopo que está sendo entregue, controlar a rentabilidade do projeto para que a entrega seja boa para o cliente e também para a agência, né? Para que todo mundo possa ficar satisfeito com a entrega. Olha, eu acho que essa é uma questão muito recorrente, né? Alguns anos atrás, a minha área, os profissionais que trabalham na minha área, eles reclamavam muito de não serem envolvidos no início. De às vezes pegar um projeto já depois que ele foi inclusive aprovado a ideia pelo cliente. E aí você tem uma série de problemas, porque para começar você nem sabe se é viável fazer determinadas ações. E quando é inviável, é também um problema para a agência, porque ela vai ter que contar isso para o cliente depois de já ter apresentado. Agora, eu acho que o mercado mudou muito de uns anos para cá. Então, pelo menos na minha vivência e com os profissionais com os quais eu converso, eu percebi que já não existe mais muito essa história de momento ideal. Assim, a gente está tão integrado com a área de projetos que isso passou a ser natural. Então a gente já sabe das coisas que estão acontecendo desde o início, muitas vezes. E isso também envolve as outras áreas, por exemplo, a área de criação, né? Então, a partir do momento que o meu papel, o papel de profissionais como eu, passou a ser mais conhecido nas agências, né, entre os departamentos, as pessoas naturalmente passaram a procurar a nossa ajuda quando ela é necessária, né? As pessoas que trabalham nas outras áreas, criação, planejamento, mídia mesmo,
elas adquiriram cada vez mais conhecimento das plataformas e das tecnologias. Quando alguma questão, ou quando existe dúvida em relação a alguma questão, é muito comum um criativo me procurar para saber minha opinião. Então isso ajuda muito. E eles sabem agora da importância disso. Eles sabem que uma ideia é muito importante, talvez a questão mais importante de uma campanha é a ideia. Só que também é importante que essa ideia seja viável. Então, eles também não querem se frustrar em relação a isso. Então, é natural que um criativo, por exemplo, procure saber a viabilidade da sua ideia antes de apresentar ela para o cliente hoje em dia. Então, a gente tem muito menos problema em relação a isso na execução dos trabalhos. Já é uma questão que eu acho que ficou para trás. Na minha situação, ou na situação aqui da agência, eu acho que é mais importante a questão da gestão. É fundamental, porque a gente trabalha com clientes grandes, com projetos muitas vezes grandes, com escopo que envolve outras entregas que não só a tecnologia. Então, o gerente de projetos ele precisa ser especialista em gerenciar as expectativas, cronograma, custos. Então, essa é a função do gerente de projetos aqui. Claro que quando o gerente de projetos tem know-how, conhecimento de questões técnicas, isso ajuda muito a minha função, porque evita com que eu tenha que ficar explicando, sei lá, às vezes coisas básicas de determinada tecnologia, de determinada entrega. Mas eu acho que isso também depende muito do tamanho da estrutura. Então, eu sei que existem agências menores ou empresas menores onde o gestor de projetos ele também precisa entender de tecnologia para poder gerenciar os fornecedores, porque muitas vezes não existe um gestor de tecnologia dedicado para preencher essa função. Então, eu acho que é claro que quando um gestor de projetos ele vem da área de software, da área de tecnologia, isso é um diferencial e ajuda muito. Mas eu não acho que isso é mandatório. Existem diversos tipos de perfil de profissional e existe lugar para todos eles no mercado.